Vamos lá. Meu nome é Rodrigo Lucas de Souza, né? Eu sou bombeiro profissional civil. Eu sempre coloco bombeiro profissional civil como título principal porque é o que eu sou, é o que eu gosto de ser, né? É o que eu acordo e que eu durmo todos os dias, é o que traz o alimento aqui para casa, né? Tenho outras capacitações, mas eu vou estar utilizando neste exato momento o título de técnico de atendimento a emergências com produtos perigosos, né? E desde já eu já mando um abraço ao meu professor Andreas, é uma pessoa fora de série, muito conhecimento, né? muito técnico, da Colômbia, e também a minha capacitação de técnico de emergências médicas, que eu me formei em Buenos Aires, e aí eu mando um abraço também ao meu instrutor, meu professor Tommy Walker, fora de série também, incontestável o seu conhecimento, né? Mando um abraço também a todas as pessoas que estão nos assistindo. Então eu vou estar utilizando esses dois títulos junto com o Bombeiro Profissional Civil para estar dividindo um pouco do nosso conhecimento, tá certo? E fique à vontade para que você possa comentar, tá ok? Então olha só, o Covid, né, ele se tornou um mal não só hospitalar. O Covid ele se tornou um mal onde está assolando toda a nossa estrutura, toda a nossa segurança. Então eu coloquei aqui, ó, esse vírus tomou um aspecto grandioso que não só impactou a saúde de todo o país, como a segurança e a soberania. Pois sem condições financeiras, uma nação obrigatoriamente deverá se sujeitar a outra com maior poder aquisitivo no momento. Infelizmente, esse momento chegará se ações não forem tomadas. Nós sabemos aí que o governo federal está trabalhando firme, né, para que o Brasil não colapse. Quando eu falo não colapse em questão financeira, né, nós sabemos que isso tudo está atrelado, mas eu não vou estar falando sobre a politicagem, eu não vou estar falando sobre Bolsonaro, Wilson, alguma coisa parecida, eu vou estar falando sobre o critério técnico, né? E aí, pessoal, o que acontece? Por conta desta abordagem, encaro o coronavírus não só como um ato de saúde, sim como um ato de segurança nacional. Acredito que as diretrizes não devam vir somente do Ministério da Saúde, tendo em vista o objetivo indefinido deste vírus. Então, nós não sabemos de verdade o histórico desse vírus. Supostamente ele surgiu em determinado lugar, supostamente ele foi deslocando de pessoa por pessoa, supostamente tudo isso, né? Então, o que eu entendo é que nós vemos nos estados uma polícia, né? Abraço a todos os policiais, mas nós vemos uma polícia atendendo o governador, prendendo pessoas, né? Isolando locais onde ele poderia estar fazendo outra atividade. O bombeiro militar atendendo ordens do governador também, né, poderia estar fazendo outra atividade. Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual deveriam estar severamente imbuídos, severamente entrelaçados nessa causa. E nós vemos aí muito da Secretaria de Saúde que trata de uma questão muito intra-hospitalar, né? Então, a minha orientação agora é que a gente consiga fazer um todo, né? Fazer uma análise geral, global, porque esse vírus ele não está impactando somente a saúde das pessoas, né? Então, eu coloquei aqui, e pode haver outros, né? Os maiores agentes transmissores. Quem são, no meu ponto de vista, no que eu pesquisei, quais são os agentes que mais transmitiram o coronavírus no mundo, tá certo? Então a primeira coisa, o primeiro agente transmissor foram pessoas assintomáticas se deslocando sem o uso de barreiras, certo? Então eu sou aquela pessoa que contraiu o vírus, que eu não tenho febre, eu não tenho tosse, esse vírus ele não me impactou de maneira severa, ou se me impactou, ele se apresenta como um leve resfriado ou alguma coisa parecida. E aí a orientação dos órgãos de saúde era o quê? Que você não utilizasse máscara. Atenção, se a máscara, tá certo? Se a máscara é o elemento que pode bloquear, tá certo? Minimamente bloquear esse vírus, então como é que eu não vou utilizar uma máscara? Então essa política de não uso da máscara permitiu
que pessoas assintomáticas, porque no momento que eu digo que pessoas assintomáticas deveriam utilizar uma máscara, ou seja, uma barreira qualquer, eu reduziria esse risco de contaminação, tá certo? Essa política, fique em casa, existe uma série de problemas de você somente ficar em casa. Essa é a política de quem não sabe o que tem que ser feito, né? Então, no momento que eu digo todos os brasileiros, ou todos os manauaras, ou todos os manauenses, ou todos os riopretenses, ou todos os manacapuroenses, né? Ou o pessoal de Boa Vista que está nos assistindo, coloquem máscara a partir de agora, certo? É necessária a colocação de máscara. Mas, Rodrigo, não vai ter máscara para todo mundo. Hoje nós já vemos uma dispersão de máscara muito grande, mesmo que ela não seja uma barreira oficial, mas todos os brasileiros estão buscando utilizar uma barreira. Então isso já reduziria muito. E olha a alegação que foi feita, né? Não coloque máscara, porque na hora de retirar a máscara, você pode se contaminar. Opa, se o vírus chegou até a máscara, é sinal que ela fez o trabalho dela. E agora você tem que fazer o seu trabalho. Qual é? Retirar da forma correta. O problema é que a mídia está preocupada em quê? Está preocupada em Ibope, está preocupada em gerar notícia, em vez de trabalhar num critério de orientação. Então vamos lá, os maiores agentes transmissores, pessoas assintomáticas, pessoas sintomáticas se deslocando sem o uso de barreiras. Também nós temos aí pessoas que já têm os sinais, já têm os sintomas e não querem utilizar a barreira e não querem ir para o hospital. Existe essa situação por uma questão cultural, né? O brasileiro, não é comum brasileiro utilizar máscara. Eu, como técnico de segurança, eu vejo isso nas empresas. Você coloca para o colaborador a máscara, fala assim, você vai ter problema respiratório se não utilizar. Ele coloca na sua frente e daqui a pouco ele tira. Ele não está nem preocupado com as consequências. Então nós temos um problema cultural aí também, né? Nós temos aí locais de concentração, né, de contaminação sem a utilização do protocolo de descontaminação na entrada e saída. Nós temos aí grandes hospitais que são grandes vetores, são os focos, né? Então, o hospital ele não foi tido como zona vermelha, não existe uma zona morna, não existe, né, uma zona quente, não existe uma zona morna, não existe uma zona fria, não existe uma descontaminação, não existe uma preocupação referente a isso. Só fala, não vão para os hospitais. Pô, mas se eu estou doente, se eu estou se eu fui afetado de maneira muito forte, qualquer outro tipo de doença, eu vou para onde? Eu vou para um hospital. E quando eu chego no hospital, essa doença, esse mal que eu estou sentindo, ele pode ser tratado com um medicamento. Mas eu acessei uma zona quente, não tive a preocupação de ser descontaminado, né? Não tive a preocupação de ser orientado. Então isso é um grande vetor, né? A outra coisa são trabalhadores que estão nas zonas quentes, né? Zona quente é aquela zona onde o vírus está presente e não aplicam protocolo na íntegra. Atenção, pessoal, se eu estou numa zona morna, numa zona quente, eu obrigatoriamente deveria estar de máscara. Eu obrigatoriamente deveria cumprir todo o protocolo de higienização. E você ainda vê médico, enfermeiro, técnico de enfermagem de barba. Para proteção respiratória e barba, elas são totalmente, né, lados opostos. Barba não pode estar junto de máscara. Por quê? Porque a máscara não consegue fazer a selagem correta. E aí você tem mau uso das máscaras. Eu vou colocar máscara frouxa porque senão dói minha cabeça. Eu vou colocar máscara frouxa porque dói a minha orelha. Então, máscara mal colocada, nós temos aí barba, nós temos tempo de uso de máscara, né, ultrapassado, nós temos a forma de retirada errada. E a outra coisa são casos de pessoas já com constatação de Covid, sem a declaração e sem a proteção civil. Então, eu tenho pessoas que foram declaradas, que foram até o hospital, que já foi testada e ela foi para casa. Quando foi para casa, não há uma orientação, só diz assim, fique em casa. E aquelas pessoas que servem, porque muito provavelmente a Covid, né, ela desabilita essa pessoa a fazer muita coisa. Então, existem pessoas que irão servir essa pessoa que está sintomática.
e não existe nenhum amparo do Estado para essas pessoas. Você imagina que essa pessoa que vai tratar, que vai ajudar essa pessoa que está com Covid na sua casa, ela tem um trabalho, então ela tem que deixar tudo para tratar essa pessoa, e se essa pessoa que está em casa for bem tratada, ela evita de utilizar uma UTI. Porém, muito provavelmente essa casa não tem comida, não tem recursos, então isso é muito problema. Então, no meu ponto de vista, esses são os maiores agentes transmissores. Dizem, uma grande aglomeração é o maior vetor. Não, hoje os maiores vetores, você pode pegar aí as pessoas que foram infectadas, inicialmente elas vieram de hospitais. E quais são as maiores, nós vimos agora os maiores vetores, quem porventura transmite mais o Covid. Quem são agora quais são as maiores causas de óbito? Atenção, isso é no meu ponto de vista, tá certo? Uma das maiores causa de morte, a primeira coisa é a ausência de um tratamento pré-definido. Como essa Covid, como é uma doença nova, então eu não tenho ainda um medicamento que eu vou utilizar para todos os casos. Existem hipóteses, suposições, não existe nada testado, nada implementado, fica aí para o poder médico analisar cada sintoma, e eu vou tratando sintoma por sintoma, e isso acaba causando uma série de efeitos colaterais. Infelizmente, por enquanto está sendo assim, e não tem muito o que se fazer. E pessoas com doenças pré-existentes. Tem pessoas hipertensas, tem pessoas com diabetes, tem pessoas asmáticas, e aí o médico precisa utilizar um medicamento que vai tratar um determinado sintoma, mas na hora que der esse medicamento, e ele vai tratar mesmo esse sintoma, mas a contraindicação dele já vai ser o quê? Uma arritmia, já vai ser um outro processo que vai desencadear, então o médico ele fica ali testando, ele fica analisando, tentando combater os sintomas e não prejudicar as doenças de base. Então, isso também tem matado muitas pessoas. A outra coisa, infelizmente, é a expertise médica. Não é pelo fato que você é médico que você sabe tratar de tudo, isso a gente entende. Então, o Amazonas está tomado de profissionais novos ou profissionais que não são expertos para o atendimento de Covid. Quando eu falo Covid, eu estou falando ali de um procedimento onde vai ter que acontecer uma intubação, uma ventilação. Então, muitos profissionais médicos não são proeficientes nessas atividades, são muito bons nas suas áreas de estudo, mas não tão experientes no Covid, na sintomática Covid, nos problemas Covid. Então, isso causa uma demora na tomada de ação. Então, uma das maiores causas também é a expertise médica. A outra coisa é a falta de equipamentos adequados. Muitos deles vão precisar aí de respiradores ótimos, bons leitos, bons unidades de terapia intensiva, e o Estado por anos foi esquecido e não tem tudo isso. E agora você criar um mundo em um mês não consegue. Não consegue. Então, a falta de equipamentos adequados também causa esse problema. A outra coisa, maiores causas de óbito também é a cultura popular. É aquilo que eu falei. O brasileiro ele não está acostumado a andar todo amarrado. O brasileiro ele não está acostumado a utilizar a EPI de maneira decente. O brasileiro, muitas das vezes, ele não é um povo que segue as regras como deveria. Para você ter ideia, o japonês, antes de chegar em casa, na porta de casa, ele tira o sapato, ele não entra com sapato porque ele imagina que o sapato ele pisou em tudo que é sujo, e esse sujo não pode ir para dentro da sua casa. Extremamente disciplinados. Então a nossa cultura ainda ela causa muita morte. E a outra coisa é Provérbios 17, 22. Quem porventura não conhece Provérbios 17, 22 vai entender agora o que eu estou falando. Provérbios 17, 22, agora utilizando a Bíblia, diz lá: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O que é isso? A mídia ela vem constantemente bombardeando você com coisas negativas. E aí como é que vai ficar o teu espírito? O teu espírito ele vai ficar abatido. Você vai ficar nervoso, você vai ficar preocupado, e isso o teu corpo começa a gerar uma série de hormônios prejudiciais.
né? E o que combate esses hormônios prejudiciais? A alegria. Então, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quer uma prova disso? Todas as vezes que você vê nos hospitais de câncer aquela terapia da alegria, né? A terapia do humor, ou seja, você está combatendo câncer com diversão, com alegria, porque a pessoa que está feliz, ela consegue produzir um maior número de hormônios para combater uma série de hormônios ruins. Então, a mídia é uma das grandes causadoras de óbito no Brasil. Por quê? Por conta de disseminar o desespero, por conta de disseminar aí as problemáticas, né? Trazer coisas mentirosas. A outra coisa é o número de perspectiva, né? Há um tempo atrás o Ministério da Saúde vinha trazendo assim, ó, vai morrer, um exemplo, vai morrer 44 mil pessoas. Opa, como assim? Isso tudo de pessoas, né? Vão morrer? Então, você está dentro. O novo ministro, pelo que eu vi ali, ele vai trazer números reais. Números reais é mais aceitável. Infelizmente, pessoas estão morrendo. A gente fica triste por isso. Mas que se trabalha a realidade. Tá certo? Então, as maiores causas de óbito, Provérbios também, 17:22, está dentro desse processo. Ok? Vamos avançar. Então, eu apontei erros, eu apontei defeitos, e aí a gente tem que sugerir agora, nós temos que sugerir ações de melhoria, né? Não adianta você só criticar, você também tem que sugerir. Então, olha só, as ações necessárias para o sucesso do combate ao coronavírus, isso no meu ponto de vista, eu estou tentando toda hora falar do meu ponto de vista, por quê? Porque existe o ponto de vista, né? O meu ponto de vista pode não ser o seu, então você discordar. Eu só peço para que aquelas pessoas que estão ouvindo recebam essa mensagem, tente interpretá-la, tá certo? E posteriormente, se quiser fazer algum comentário, que faça um comentário que seja construtivo para a atividade, tá certo? Eu não sou político, não estou fazendo politicagem, eu só estou dividindo o conhecimento, o mínimo conhecimento que nós temos, tá certo? Então, as ações necessárias para o sucesso de combate ao Covid, no meu ponto de vista, tá? Para uma questão individual. Atenção agora, tá? Para cada elemento. Cada elemento, o governo deveria determinar que esses elementos pudessem usar máscara e óculos em todos os lugares. Rodrigo, mas eu não tenho máscara e óculos. Ótimo, nós vamos ter que desenvolver uma política para como fazer que cada colaborador, cada cidadão consiga utilizar óculos e máscara. Por que máscara? Porque o Covid ele atinge diretamente as vias respiratórias. E por que óculos? Porque nós temos aqui a nossa mucosa bastante irrigada e se o vírus chegar até ela, pode acessar a nossa corrente sanguínea e posteriormente fazendo o que tem que ser, né, o que ele faz. Tá certo? De maneira bem rápida, bem simples, para que a gente não prolongue como o vírus acessa. Né? Então, são as duas vias de maior preocupação, uso de máscara e óculos em todos os lugares. E a outra coisa é utilizar a mídia, quando eu falo a mídia como um todo, para uma capacitação maciça nos veículos de comunicação sobre o uso de equipamentos de proteção e cuidados específicos. O passo a passo. Atenção, não é que o canal X e o canal Y vai desenvolver sua metodologia, não. A vigilância sanitária, juntamente com os órgãos de saúde, eles devem chegar num consenso e determinar, essa é a forma de você colocar e tirar, e isso ser periodicamente relembrado. Né? A outra coisa, individualmente, é ensinar a pessoa o que fazer antes de chegar em casa, quando chegar em casa, depois de chegar em casa. Não é um ponto isolado, é você massificar isso, né? Você trabalhar isso com todos com todas as pessoas, todos os cidadãos. Então, a mídia ela tem que trabalhar nesse sentido, não criar o alvoroço, né? Então, ação individual, uso de máscara e óculos em todos os lugares, capacitação maciça nos veículos de como usar e o que fazer no passo a passo, quando sair de casa e quando retornar, ok? Então, essa foi a questão individual. Agora, nós temos uma questão empresarial. O empresariado, senhores, precisa funcionar.
Por quê? Porque daqui a pouco nós não vamos ter fôlego para manter essa doença. Daqui a pouco nós não vamos ter recurso para manter essa doença. Daqui a pouco até o sabão das nossas casas vão acabar. Como é que eu vou fazer minha higienização? Então, o meio empresariado ele precisa voltar a funcionar. A economia também faz parte do elo de saúde. Né? Uma pessoa que está saudável, uma pessoa que está se alimentando bem, uma pessoa que está, né, pagando suas contas direitinho, ela consegue ter uma saúde mental, ela consegue definir muito bem, ela consegue aumentar os seus anticorpos, tá certo? Então o que o empresariado tem que fazer? Obrigar, tá, no seu empreendimento a entrada de pessoas somente utilizando o uso de máscaras e óculos em todos os lugares. Ó, aqui só entra pessoas utilizando máscaras e óculos. E o que mais? Ah, Rodrigo, eu quero abrir o meu empreendimento. O que eu tenho que fazer? Disponibilizar cuidados mínimos para os seus clientes. Você quer começar a trabalhar? Você quer vender? Ótimo, beleza. E eu tenho uma série de pessoas que quer comprar. Então, disponibilize uma segurança mínima para os seus clientes. Né? E a outra coisa é a vigilância sanitária disponibilizar novamente nas redes sociais, na grande mídia, uma orientação, um curso maciço para que os empresários ajam de maneira uniforme, de maneira unificada. Né? Qual é o produto que se faz a descontaminação, como deve fazer a descontaminação, o que você deve proporcionar para os seus clientes para que você se mantenha aberto. Né? O problema não está só no distanciamento. Atenção, o distanciamento, o que é? O raio que esse vírus pode chegar quando eu projeto ele, certo? Mas se eu tenho barreira, eu diminuo esse raio, certo? E a barreira é muito importante, senhores. Tá ok? Então, ação empresarial. Tem muitos empresários que eles querem fazer o certo. Tem muitos que, infelizmente, fazem errado. Então, existe a determinação. Quer abrir? Quer vender? Né? Então você tem que criar meios mínimos para que se torne seguro. As empresas, por exemplo, Petrobras, você já pensou o risco que a Petrobras tem na sua empresa? Tem risco aí que se explodir leva a quarteirões. E quando eu quero acessar a Petrobras, ela não determina, ó, você só vai entrar se você estiver usando isso, você só vai acessar o meu local se você fizer isso. Da mesma forma, nós temos um risco, nós temos que tratar. Então, os empresários eles têm que se adequar a esse momento. Né? Vamos lá para o próximo. Próximo, ações necessárias para o sucesso no âmbito hospitalar. A primeira coisa é criar a equipe de segurança biológica e cuidar de todos os passos para a extinção, minimização dos vírus no local laboral. Muitas das vezes, coloca uma enfermeira, única enfermeira, para cuidar da segurança, para analisar critérios de saúde, segurança e etc. Senhores, essa enfermeira ela está sobrecarregada em cuidar do seu efetivo. Né? Essa enfermeira ela está sobrecarregada nesse processo. Então, crie-se, né? Já existe o SESMIT, só que muitos SESMIT eles não têm um conhecimento do protocolo de segurança biológica. Isso é importante. Então, essas pessoas que irão fazer a segurança nestes hospitais, elas deverão ter conhecimento de segurança biológica. O que ele deve procurar, o que ele deve fazer, onde é que ele deve tratar. Fazer com que todos os passos sejam seguidos à risca. Uso de equipamento de proteção individual da melhor forma. Né? A descontaminação, não deixar com que colaboradores acessem outros setores sem ter a real necessidade, e se porventura fizer isso, fazer transição de EPI e etc. Tem que ser feito isso. E se não fizer isso, é só marketing, é só mídia. Né? A obrigação de seguir os protocolos de agentes biológicos. Senhores, nós estamos tratando de um agente severo e biológico. Então ele precisa seguir protocolos biológicos. Por que eu vou só seguir orientações médicas? Os protocolos de agentes biológicos ele é muito abrangente, né? Ele é muito grande. Ok? Vamos para o próximo. Definir zonas de segurança. Em qual hospital você já viu aqui no estado do Amazonas? Qual é o hospital que foi definido como zona quente, zona morna, zona fria, que existe uma triagem,
que existe uma portaria que determina que a partir dali você não passa, né? Só existe uma portaria quando você está na zona quente. Né? Aí fica uma pessoa com um borrifador ali ao redor, toda vez que a câmera chega, ele aparece ali. Né? Por quê? Não é culpa daquele colaborador que está borrifando. Isso é mídia. Né? Então, qual é a orientação, senhores? Qual é a orientação? A orientação é exatamente essa. Quando você tem aqui um hospital, esse retângulo no meio é o hospital. Né? Vamos seguir junto comigo aí. Nós temos aí a zona vermelha, certo? Que é a zona de atendimento aos confirmados com Covid. Dentro dessa área vai estar acontecendo atendimento. Todos que estão nessa área, ou ele está com Covid, ou ele está tratando pessoas com Covid, ou ele é um segurança patrimonial, ou ele é do SESMIT, ou ele é da descontaminação, ou ele é da alimentação, ou seja, são pessoas que são fundamentais para manter o local seguro e funcionando. Zona vermelha. A zona amarela, o que vai acontecer? Lá nessa zona, nós vamos ter ali uma triagem, certo? E uma espera. Como assim? Esse local aqui é um hospital que trata o Covid, certo? Então nós vamos ter aí uma zona de triagem e uma zona de espera, tá certo? Eu fiz uma adaptação aí pro que eu acho que deva acontecer. E a zona azul, a zona verde, é uma zona de recepção. Lá na zona verde, lá no local que é impossível, tá? Isso feito uma análise do vírus chegar, tá? Quando eu coloco impossível, é através de uma análise você determinar que aquele local, a coisa mais difícil que vai acontecer é um vírus chegar aqui. Tá? Se você tratar da forma como nós estamos falando. Então você coloca uma recepção. Porque acredite se quiser, o entregador do iFood ele chega até a porta do Delfim Aziz. O entregador da pizzaria ele chega até a porta do Delfim Aziz para entregar pizza lá. Ou seja, a porta de recepção do Delfim Aziz é ou não é uma zona quente? É ou não é uma zona de propagação do vírus? É ou não é uma zona quente? Então, aonde é que deveria chegar essa entrega? Na zona verde. Lá vai ser colocada uma recepção. Todas as pessoas que queiram acessar a zona amarela precisam passar pela zona verde. A zona verde, o profissional vai estar devidamente orientado, capacitado e protegido. Quando ele chegar lá e falar assim, ó, entrega, é aqui. Quando ele falar assim, ó, suspeita de Covid, passa. E quando ele falar passa, ele vai entrar numa zona de descontaminação, ele não vai trazer mais problemas, vai chegar numa transição entre a área verde e a área amarela, ele vai fazer o teste e vai aguardar a espera. Se confirmado, ele acessa a zona vermelha. Se não confirmado, ele vai acessar a zona de descontaminação, certo? Para sair dali descontaminado. Tranquilo? Então essas zonas, elas são zonas extremamente seguras e você só acessa essa zona se você estiver com máscara, tá ok? Eu não vou estar falando dos pormenores dessa zona, tá? Mas existe um plano muito detalhado. Você pode estar dizendo, mas se acontecer assim, vai acontecer outro problema. Senhores, isso é unânime para todos os problemas que nós temos com agentes contaminantes. Precisa haver uma zona fria, precisa haver uma zona morna, precisa haver uma zona quente. E essas zonas precisam ter zonas de descontaminação. As pessoas que estão na zona vermelha, uma hora elas vão ter que vir para verde. Como é que faz isso? Descontaminando. Uma hora a pessoa que está na zona verde precisa ir para vermelha. Como é que faz isso? Descontaminando. Onde é que os profissionais de saúde que trabalham dentro do hospital, quando saem, são descontaminados? Respondam essa daí. Não são descontaminados. Né? Simplesmente fazem a troca da roupa privativa por sua roupa de ir para casa e pronto. Certo? E aí quantos vírus, porventura, ele está deixando ao longo do caminho? Não estou dizendo que é culpa do profissional de saúde. Estou dizendo que esse é um problema de gestão. Né? Então, essa é a metodologia que deve ser trabalhada no hospital de tratamento de Covid. Vamos para o próximo agora. Agora eu estou orientando sobre
o hospital, tá, de tratamento de outras especialidades, por exemplo, um SPA da vida. Quando você começa a sentir uma dificuldade respiratória, uma dor de cabeça terrível, qualquer outro mal, você não vai correr, acelerar até o Delfinazis, você não vai fazer isso. Se você está aqui no Lírio do Vale, por exemplo, você não vai, né, com dificuldade respiratória ir para o Delfinazis, você vai para o SPA mais próximo da tua casa, porque você está com medo de morrer, certo? E aí imagine que esse seu problema seja a Covid. Então você adentra o SPA, que é pequeno, e você começa a lançar esse vírus para todas as pessoas. Ou seja, onde é que se tornou um foco de Covid agora? No SPA, que não deveria. Então o que deve ser feito? Novamente, né? Você vai ter uma zona fria, né? Você vai ter uma zona morna, você vai ter uma pequena zona quente, que eu coloquei aqui, que essa zona é onde você entra, né? Tá aqui, ó, zona de descontaminação de entrada do Covid, zona de descontaminação de entrada de outras especialidades, zona de descontaminação de saída. Atenção, quando eu suspeito que é Covid, né, quando eu estou com boa parte dos sintomas, eu entro pela zona de descontaminação Covid. Lá acontece o teste, acontece a espera. Lembra que ele está com máscara, lembra que já foi feita a descontaminação, eu criei todo um suporte para ele permanecer nessa zona de espera. Quando confirmado o Covid, ele imediatamente entra em uma viatura que está à disposição somente para transportes de Covid e leva imediatamente para o hospital de referência. Se eu chego lá com características de não Covid, eu passo pelo túnel de descontaminação de outras especialidades. Pode ser feito o teste, não tem problema, para que não se propague, e essa vítima vai ser atendida. Observe que o círculo, né, onde está o hospital, ele está azul. Por quê? Porque é um local onde está supostamente isento de Covid. Rodrigo, se aparecer Covid, eu imediatamente desloco essa pessoa e descontamino esse local e coloco todos os outros em observação, né? E aí eu tenho aí a zona de descontaminação de saída. Todas as pessoas que deixarem esse hospital deverão passar pela zona de descontaminação de saída. Todas, profissionais, etc. Tá certo? Então eu tenho a espera de destinação, zona de atendimento de outras especialidades e tenho zona de recepção e entregas de informação. Novamente, se qualquer profissional que tenha pedido iFood, ele vai ficar na recepção, porque o entregador ele não é experto e nem é habilitado a acessar essas zonas. Ele só pode ficar na zona fria. Rodrigo, quem é que vai dar o suporte nessas zonas? Cadê bombeiro militar? Deveria ser colocado nessa situação. Bombeiro civil pode estar sendo aplicado, né? Defesa civil deveria estar coordenando essa ação, né? E também o profissional da saúde orientando sobre os critérios de saúde. Ok? Vamos avançar. Espero que tenha ficado claro. Qualquer outra acréscimo de sugestão vai ser muito bem-vindo. A outra coisa, senhores, que é muito importante no âmbito hospitalar é colocar o médico, o enfermeiro com maior experiência sobre o caso Covid à disposição para consulta e hoje menor experiência na linha de frente, coletando os sinais e sintomas imediatos. Senhores, atenção. O que acontece? Nós temos aí muitos especialistas, pessoas que trabalharam anos com dificuldades respiratórias, pessoas que trabalharam anos com vírus, pessoas que trabalharam anos com oxigenoterapia, pessoas que são muito bons na intubação, e temos médicos que são muito fera, porém eles têm doenças de base, porém eles têm idade avançada, né? Então o que acontece? É justo eu colocar esse médico na linha de frente? O que eu faço? Como ele é um item extremamente precioso por conta de ser uma enciclopédia, né, técnica, eu pego esse médico, olha o que eu faço com ele. Eu pego esse médico e pego essa enfermeira que tem essa mesma característica e protejo esses dois elementos em uma sala de comando médico, certo? Com um nível maior de segurança. O que acontece? Esses médicos novos, esse médico que não tem tanta experiência, mas ele é médico, ele vai estar tratando esses pacientes.
E todas as vezes que ele analisar um caso, ele vai consultar o médico com maior experiência, e esse médico com maior experiência vai dar sugestões, né? E o que acontece? O que eu vou estar fazendo aí? Eu vou estar colocando um médico com menor predisposição ao vírus, certo? E eu vou estar colocando à disposição desse paciente dois médicos extremamente, né? Um de formação muito boa e o outro de conhecimento muito bom, e eu vou estar preservando a vida desse médico que é predisposto, certo? E se você pegar o protocolo de segurança, eu sempre vou colocar as pessoas com maior conhecimento e com maior patente em uma zona fria, em uma zona de segurança, para que ele dê os melhores comandos, né? Para que você tenha ideia, o resgate ele surgiu por conta dos aviadores, né, dos pilotos que bombardeavam. Então o que acontece? Como os pilotos eram bombardeados, né, os pilotos eram abatidos, eles caíam, o exército montava equipe de resgate para ir buscar esse médico, certo? Porque é muito fácil você treinar uma pessoa no tiro, mas era muito demorado você criar aviadores, você formar aviadores. Então iniciou o resgate, né? Não sei quantos de vocês sabiam dessa. E aí a mesma coisa é o médico. Quanto tempo eu levo para formar um médico top, pneumologista, né? Um médico muito bom em oxigenoterapia? Muito tempo. Então eu pego esse médico, coloco ele numa central de comando e ele passa a dar orientações. O médico que está na sala, ele vai prescrever, o médico que está na sala, né, na sala de internação, ele vai analisar TPR, PA e COPC, temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, saturação de oxigênio, perfusão capilar, vai analisar os sintomas, né, e etc. Né? E esse outro médico ele vai estar tomando decisões mais acertadas. Então muita gente está morrendo, por quê? Porque como o quadro da vítima é muito dinâmico, esse médico que está ali, ele é médico, muito bom no que faz, porém a habilidade dele não é os casos da Covid. E ele tem que tomar uma decisão e isso vai ser de maneira mais demorada. Assim como colocar uma enfermeira para orientar outras enfermeiras, orientar os técnicos de enfermagem nas melhores ações. Ou seja, nós teríamos profissionais muito bons tomando as suas devidas ações. Ok? Então essas são as ações necessárias para o sucesso. Vamos para a próxima. A outra coisa hospitalar é definir hospitais padrão para o atendimento de Covid e unidade de remoção específica. Né? Então eu defino os veículos que estão à disposição do Covid, deixo ele nas áreas de espera, na hora que for constatado Covid, desloca esses elementos para o seu hospital de referência. E eu preciso definir esses hospitais de referência. O 28 não era, agora já é. E, na verdade, a gente nem sabe como está. Aparece Covid lá dentro e aí isola todo um cenário. Você já impacta outras doenças que estão sendo tratadas. O Brasil, né, a saúde não parou. Pessoas ainda continuam tendo parada cardiorrespiratória, pessoas ainda estão com hepatite, ainda tem pessoas com tuberculose, ainda tem pessoas com AVC. Todo dia acontece coisas diferentes. Então a saúde precisa continuar. E aí, se eu colocar todos os hospitais com Covid, o que vai acontecer? Mais óbitos. Né? Então vamos lá, vamos continuando. Agora, no âmbito residencial. Quando eu coloco, né, quando eu digo que uma pessoa está com Covid, digo para que ela fique em casa porque os seus sinais são brandos, né, isso não necessita de internação e nenhum acompanhamento médico, tá? Como é presencial, quando eu digo presencial dentro, né, intra-hospitalar, melhor dizendo, então essa pessoa ela vai ficar na sua casa. Porém, a Defesa Civil ela tem que garantir que esse problema dessa casa não vai se propagar para as outras casas. Ou seja, aquela casa ela passa a ser uma zona quente, certo? E a Defesa Civil precisa estabelecer uma metodologia de segurança para as outras pessoas, certo? E essa pessoa que foi atestada como Covid, que está em casa, ela deve receber o suporte do Estado e do município. Quando eu falo suporte do Estado e do município, ela precisa, né, periodicamente ser consultada por médicos online, pode ser. Ela pode ser periodicamente receber agentes de saúde devidamente trajados, não sei se essa é a melhor opção,
eu acabei de falar, mas pode aumentar o risco de repente, né? Mas o Estado precisa prover naquele momento, né, como está numa situação de suporte, um rancho para essa pessoa, para que ela não falte, para que não falte comida. A pessoa que vai ficar cuidando dela precisa ser muito bem orientada concernente à limpeza. Se porventura essa família não tem condições de ter os produtos de limpeza específicos que o Estado deu suporte, que o município deu suporte para essa família. Ou né, você pode, uma vez essa pessoa ser atestada com Covid, que os sinais dela são brandos, ela não volta para casa, ela volta para um hotel. Tá? Ela vai para um hotel. Por quê? Porque na casa dela pode ter 6 pessoas. Essas 6 pessoas podem se tornar, né, pode ser infectadas. Certo? Então o que acontece? Então, se de repente eu destinar essa pessoa para um hospital com pessoas de Covid, lá eu coloco à disposição pessoas responsáveis para alimentação, segurança, eu determino a regra nesse local e lá vai ter assistência de um médico, de enfermeiras e técnico de enfermagem. Né? O que isso vai ajudar? Vai ajudar com que uma pessoa muito bem tratada, uma pessoa muito bem nutrida, né, tomando os medicamentos de maneira muito presente, pontual, ela pode não evoluir para a internação. Certo? Você imagina um hotel aí com 40 pessoas internadas, né, recebendo suporte, comendo de maneira adequada, recebendo orientação de fisioterapeutas, de médicos, né, trabalhar a respiração, né, a questão aeróbica, e aí ela não conseguir evoluir, logo vão ser 40 pessoas a menos, né, em ser internada. Então essa também é uma sugestão, e sempre o pessoal da descontaminação, ok? Vamos avançar. Vamos avançar. Outras ações, né, para o sucesso, eu coloquei aqui um policiamento para fazer cumprir as leis. No momento que você toma leis, né, você toma decisões acertadas, você cria leis que beneficiem a saúde, a segurança de todos e a economia sendo, né, manifestada, a economia sendo orientada, então você tem a polícia fazendo aí as suas devidas orientações, as suas devidas ostensividades, se for necessário. Né? Você não pode deixar assim, ó, a partir de hoje eu vou prender pessoas que querem trabalhar. Não, né? Não é assim que funciona. A pessoa tem que ter o mínimo de segurança possível. Uma vez ela segura, não tem por que não deixar ela trabalhar. Né? A outra coisa são fiscalizações nas empresas que resolverem abrir. Né? No momento que a empresa deixa de cumprir as orientações mínimas, né, o Estado deu suporte para esse empresário, e esse empresário está cumprindo todas as orientações de segurança, por que não? Né? E o Estado fazer as limpezas, a higienização verdadeira, né? Não é só mídia, é a higienização verdadeira nas vias, a higienização verdadeira nos locais de grande concentração pública, porque a grande saída para o Brasil não é simplesmente só ficar em casa, porque quer queira ou quer não, de uma forma até esse vírus pode chegar até minha casa. Infelizmente ele pode chegar à minha casa. Né? O que eu devo fazer é disponibilizar meios. Por exemplo, no hospital lá da Newton Lins, o que foi colocado lá? Não estou criticando, vou fazer só um adendo. Foi colocado lá uma tela, né, um grid, aqueles grids de show, né, e foi colocado lá um banner de um tamanho gigantesco. Ali você gastou ali seus 10 mil reais tranquilamente. 10 mil reais em investimento em rancho, investimento em EPI, 10 mil reais investimento em produtos de limpeza, nossa, você teria aí um valor gigantesco, muito maior do que aquele banner, tendo em vista que aquele hospital, pelo que ficou claro na mídia, é que ele vai ser um hospital de retaguarda. Pessoas não irão até lá buscar socorro, irá uma viatura levar essa pessoa. Então por que tanta mídia? Né? Por que tanto adesivação? Né? O dinheiro de investimento em adesivação poderia estar sendo revestido em segurança. Né? A outra coisa é você coloca lá várias pessoas para ficar bonita num vídeo, na foto.
Precisa ter um protocolo definido para que essas pessoas possam fazer. Né? O que vai ser feito, como será feito. Né? Então, essas são as minhas contribuições, pessoal. É isso que eu tenho a disponibilizar, né? São essas mínimas orientações para que não fique grande o nosso vídeo. Né? Eu acredito que se nós fizermos o mínimo possível, nós vamos conseguir aí, gerar um bom resultado, porque o segredo não está só em ficar em casa, o segredo está em criar um sistema de segurança, né? As pessoas também que irão sair, tomar aí a sua consciência, né? Conseguiu ficar tudo, né, tudo dentro das orientações, tudo dentro do previsto. Muito bem, então, pessoal, vamos encaminhando para o final. Mandar um abraço aí para o Jailon de Boa Vista, que cedo a gente, né, conversou para que dê certo, o Rondisley lá do Rio Preto da Eva, nosso secretário, as outras pessoas também que nos ajudaram de maneira direta e indireta, né, os nossos alunos da Escola Extreme, dizer para eles que nós estamos fazendo o possível, o impossível para que tudo dê certo. Vai ter mais, né, hoje e amanhã sairá mais videoaulas, porque o nosso curso não parou, o nosso curso não pode parar. Né? Vamos aquecer os motores aí, porque quando nós voltarmos em definitivo vai ser muito top. Né? E dizer, pessoal, que nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Nós temos que toda hora pensar positivo. Lembra aí de Provérbios 17, 22, não adianta pregar o caos, né? Não adianta você estar querendo o mal das pessoas, tá certo? Eu ainda não vi, de verdade, no Estado e não vi no Brasil o vírus ser encarado de maneira técnica, né? Nós só estamos fazendo o seguinte: ele apareceu aqui, corre todo mundo para lá. Ou contra, né? Ele apareceu aqui. Então, está sendo gerado muitos números e os números não estão sendo tratados. Simplesmente falo, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Até quando nós vamos ficar em casa? Certo? Eu sei que pessoas estão morrendo, infelizmente. Isso é muito ruim, é muito triste. E muita gente fala assim, você só sabe se isso é sério se for um da família de vocês que for afetado. Senhores, todos nós estamos passivos a ter esse vírus. O maior problema é que ficar em casa não é a única solução. É uma das soluções, certo? Nós temos que medir o que é mais danoso. E nós temos que falar com técnica. Tem muita gente que está falando sem ter propriedade, sem ter conhecimento de causa. Né? E o vírus tem que ser tratado. Lembra, nos primeiros slides dessa minha apresentação, aonde estão os maiores vetores? Aonde estão os locais aonde está sendo transmitido o coronavírus. Fechado? Então eu agradeço a todos, muito obrigado pela paciência. Né? As pessoas que não assistiram vão ter a oportunidade, comentem, tá bom? E até a próxima.